negócio aqui não. Caramba. Não quer ficar. Pronto. Na gravação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ficou baixo demais. Para mim aqui eu posso dar um canto. Só Melhorou assim? tá chiando um pouco. Eu acho que é o teu, porque eu acabei de trocar o fone do meu aqui. Continua chiando. É o do Afrânio. É. O meu chama? Não está chiando não, tá? Eu aumentei aqui o ganho. Bom, está na hora da prece. Quem faz a prece? Silêncio. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tal, Efésios 6:6. Se sabe atender ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz, se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse, se amas, não fira o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres mostrar aos outros, não maldigue ninguém. Se ensinas a caridade, não te traz espinho para o teu contato, não dilaceres que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todos os trabalhos das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no silêncio do Espírito. Pai, serve. Não te deem cuidados às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagram ao juízo da boca. Faz o silêncio em silêncio, faz o bem em silêncio, faz as referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. E assim, que os nossos irmãos da luz possam, nesse momento, identificando a sintonia que iniciaremos nessas horas, restabelecer uns com os outros, fora os nossos irmãos do corpo, que as bênçãos recaem intensamente sobre todos nós. Que a tua luz, Senhor, possa infundir em nossos sentidos imenso amor. Nós te agradecemos, Senhor, se o faltoso. Aonde estiver esse, que ele possa sentir, através do estudo do Evangelho na noite de hoje, o conforto e o consolo para a sua parte. E muitos desses, Senhor, precisar reparar suas faltas, ou por provações, ou expiação, aonde, se na terra não dá mais tempo para esse, aonde for, que possa esse ir e reparar suas faltas e depois continuar sua jornada. Se for aqui na terra, que seja de bom alvitre e que uma família amiga e bem-aventurada possa acolhê-lo com todo o amor, com todo o carinho. Nos agradeço por tudo. Em nome de todos, damos por aberta a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21, item 8. É isso, Elisa? Peraí, deixa eu abrir o Evangelho. Não, 9. 9, desculpa, isso mesmo, 9. Boa noite, Roberto. Isso. Item 9.
Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Beleza? Oi, vamos lá. É que eu estava diminuindo um pouquinho, porque meu volume está muito alto. Bom, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso estudo está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos começar o item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Vamos lá. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente um hábil general, capaz de dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. É interessante, nós lemos na aula passada a pergunta 579, né? Sobre essa questão do missionário escolhido a dedo, né? Por Deus falhar ou não, né? E aqui está confirmando isso. Né? Deus não coloca uma missão realmente muito importante e um que não tem condições de cumpri-la, né? E vai falando por quê? Porque para a gente avançar, a gente crescer, nós precisamos realmente de mestres. Alguém que esteja no nosso nível um pouquinho adiante, não vai adiantar muito, não vai nos adiantar. Tá? Nós precisamos de alguém que realmente tenha mais que nós, muito mais, né? Que é para poder passar para a gente. Então, a gente vê os grandes nomes que nós tivemos aí na humanidade. Né? Não vamos falar de Jesus, não. A gente vai ver, assim, por exemplo, os ensinamentos de um Buda, de um Gandhi, o próprio Chico, né? A gente vai vendo. São pessoas, espíritos que reencarnam, com missões, cumprem, né? E conseguem passar muita coisa para a gente. Muita mesmo, muita. Agora nós vamos ver outros um pouquinho abaixo que também, através de muito esforço, muito trabalho, também conseguem. Mas a grande maioria, principalmente nesse momento que fala aqui, né, que está num momento, né, de mudança, e muito, aí vem os aproveitadores, aqueles que estão interessados somente em tirar uma casquinha, digamos assim, né? Ter uma vida melhor e tal, mas do modo material, não estão se preocupando com o que estão causando. Essa paginazinha que eu coloquei aí, daqui a pouco a gente lê ela, fala sobre isso, sobre os estragos, né, que nós, quando nos damos como, não só dentro do meio religioso, a Emmanuel faz questão de falar sobre isso, não somente no meio religioso, em qualquer meio. E o falso profeta faz um estrago tremendo, viu?
não estraga o que não tem mais tamanho. É por isso que lá no Erasto, lá no Livro dos Médicos, fala, né? É melhor, né? Como é que ele fala? Eu não me lembro as palavras que ele usa, né? Rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Porque a mentira, depois, para a gente consertar, vai levar tempo, vai dar trabalho. Tá? Foi a grande teoria, veja bem, a Segunda Guerra Mundial, antes dela começar, teve um cara lá na Alemanha que falou isso. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Tá? Ele que foi o criador, um dos cabeças daquele movimento que houve lá, da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né? E, veja bem, ele estudou a massa e colocou isso em prática. Mas uma hora, né? Por isso que é melhor rejeitar 10 verdades, que a própria verdade ela é muito forte. A mentira uma hora acaba. Ela né, se explode, digamos assim. A verdade não. Ninguém consegue deter a verdade. Ela vai continuar. Ela vai estar, vai ficar e vai continuar. Tá? Ela teve o começo. Ela não tem fim. Então, está falando sobre isso. Né? Nós estamos aqui no meio de espíritos, aos missionários e aos que atrapalham, que são geralmente esses conhecidos aqui por nós aqui que está falando aqui do estudo, né? Pelos espíritos, os falsos profetas, falsos cristos. Ok? Alguém quer comentar? Então, vamos. Vamos lá. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem cujo nome se coloca, mas não é do que não dá para ler porque está apagado aqui no meu livro. O que está escrito aí? Estrião. Estrião. Vou até botar aqui. Tá faltando esse aqui no meu livro, estrião, tá apagada assim, parece que não saiu a letra. Estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Aqui foi falado também antes, né? Sobre o missionário. O missionário ele vai se impor pela sua autoridade moral, não é isso? É a força. Ontem mesmo, a gente estava no Evangelho do Lar, não lembro qual foi a página, não sei que caiu aquela história, desde, né, antigamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está lendo capítulo 4, isso mesmo. Né? Como é que Jesus fala? Desde antigamente o reino dos céus era tomado pela violência, né? Desde há muito tempo. Então, mas os violentos, cadê eles? Né? A gente, quando se lembra de um dos violentos, se lembra pelas atrocidades, as crueldades que eles praticaram. Né? A gente não fala, pô, o fulano, nossa senhora, não. Os fulano, Deus me livre, né? Infelizmente. Então, eles eram autoridades, eles tinham poder, mas moralmente, nada. Mesmo eles querendo se impor como for, conforme achavam que eram semideuses, né? Não eram. E é aí que a gente tem que, conforme está falando esse espírito aqui, ele está mostrando para a gente o que é que nós temos que, né, analisar. Analisar quando chegar à nossa frente um falso Cristo. Está cheio, está cheio. Parece que, poxa, nasce todo dia meia dúzia. Né? Em todos os lugares, com essa tal de dona internet, então, o negócio se alastrou de uma forma, né? Que não está mole, não. Né? É alta ajuda, é conselhos, né? Faça o casamento voltar, faça desmanchar casamento,
E vai, em tudo que é setor, em tudo que é ramal, né? Conselhos para negócio de emprego, olha, não, tá uma loucura, uma loucura. Mas isso é passageiro. Podemos ficar tranquilos e tomar cuidado somente nisso, né? Como é que fala? Fala o canto da sereia, né? Não cair no canto da sereia, né? Que tem muita sereia por aí cantando. Alguém comenta algo? Ninguém está preocupado com o canto da sereia, não, gente? Não. Beleza? Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige ao seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e com todos os mendazes parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Interessante isso. Toda vez que fala, cara, tem um cara aí que é boa praça pra caramba, eu não devia, não falar o nome, né? Que é o Irim Cristo, né? Irim Cristo, né? Se eu tiver aquilo ali, né? Há muito teatro ali, é muito interessante, né? Ele se apresentar como a reencarnação do Cristo. E o interessante é que ele lembra, né? Ele estudou bem o Evangelho, sabe tudo, né? Mas ele, pelo menos, digamos, né, que é aquele maluco beleza, né? Não tá ali para prejudicar muita gente. Só realmente os que acreditam que realmente estão, né, iludidos, né? Digamos assim. Mas a gente vê o magnetismo dele, né? Consegue ter, tem muitas pessoas que o seguem. Mas não sei como é que ele é moralmente, né? Não sei, realmente não sei, já vi algumas cenas, alguns lances, não tenho nada a falar, mas também a gente vê que não há assim, aquele, digamos assim, aquele pensamento sábio, né? Aquelas saias, né? Aquelas ideias, né? Sábias, né? Inteligentes, nada disso. Mas pelo menos é o famoso maluco beleza. Né? Ele não é esse aqui, né? O orgulhoso, né? Ele até quer dar uma de humilde, modesto, mas não deixa de ser, infelizmente, um falso profeta, mesmo com toda a simpatia nossa por ele. Eu, pelo menos, acho ele simpático, gosto de ver, de vez em quando eu vejo na televisão, ele e o padre Quevedo discutindo, é um mal barato. Ninguém fala nada. Eu gostaria de falar. Posso falar agora? Pode. Então vamos lá, então. Ele coloca aqui as considerações, né? Que o verdadeiro missionário é aquela criatura que trabalha, vamos dizer assim, é a infraestrutura, está no anonimato. E raros aqueles que, né, que, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, põe a cara. Eles realizam trabalho ocultos, sustentando. E nós podemos encontrar em toda e qualquer ambiência aí do núcleos, né, religiosos, em geral. Não necessariamente que a criatura seja alguém lá de frente. Por exemplo, vou caracterizar. Tem pessoa que não trabalha anonimato, ele é aquela criatura que nesse frião doido aí, tá? Reúne um grupo e vão prestar assistência. Eu penso dessa forma. Gostaria que respeitasse esse pensamento, porque senão aí eu vou vir contra. E uma outra coisa, eu não consigo fazer isso. Sou sincero dizer a vocês. Tem pessoas que nesse frio aí, os meninos que é dependente, né? Tem pessoas que lá estão
e vão lá. Entram nos locais e buscam, às vezes, de alguém para resgatar, a pedido da família. E a família não vai, com receio e medo de ser. Eu não tenho coragem. Sou sincero dizer a você. Eu não estou aqui nessa qualificação, tá? Ainda. Mas um dia, provavelmente, quando a maturidade chegar. Porque aqui ele coloca assim, ó, porque desempenho, porque isso é um trabalho. Algumas pessoas podem chamá-lo de missionário, mas tudo bem. A questão é de convicção. Aí, para finalizar, porque o verdadeiro profeta, né, aí a gente tem que puxar para o lado de cá. O que nós não conseguimos fazer. A pessoa diz assim, vou citar só essa frase para chegar lá, né, à questão do BIP. É isso que eu gostaria só de citar. Reconhece o verdadeiro cristão aquele que empreende esforços por vencer as suas paixões. Então, a gente tem várias delas em nós. Né? Porque a criatura que se esforça, ele vai, ou seja, deixar, através de seus atos, atitudes e ações, o que você comentou há poucos dias atrás, aí a questão do hábito, que é o trabalho que a gente faz para se tornar isso algo real, vamos dizer assim, claro, patente para as pessoas. Aquele que tem um olho clínico vai identificar que essa criatura tem um caráter. Então, que entre as pandos, são bem poucas, que na hora de uma situação, ela, às vezes nem a religião passa por ali no coração da criatura, mas a criatura tem esse caráter, já é hábito adquirido. Então, ela sabe perdoar. Tem, né? Quantas pessoas aí, às vezes, tirou, né, vidas, até de parentes próximos, essas pessoas vão lá visitar o próprio assassino. Visitar o próprio assassino. Então, é uma criatura indulgente, que respeita a falta do outro. Porque tem exemplos desse nível. Tem exemplo. E no meio espírita, tem exemplo. E, né, benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Feliz aquele que está já nesse roteiro, nesse caminho. Esse é realmente não vou pegar a palavra missionário, mas é alguém que faz um trabalho, né, modesto, mas que tem ressonância, tem. Esse é o caráter, que é a autoridade moral, esse é o desenvolvimento, né? Que é a autoridade moral que as entidades que tentam, às vezes, embaraçá-lo, não conseguem, devido a essa caridade, né, que está já sedimentada, ou início de sedimentação, né, na individualidade. Somos nós a quem o fazemos. É isso aí. Você me lembrou da pergunta 8. Tá me ouvindo? Não? O óculos quebrou, gente. Tá um problema sério aqui, tá? Não é óculos chique, não. Aqui tá quebrado mesmo. Aqui tá segurando, o bicho tá ruim. Tá preso no nariz. E a catarata que você operou? Então, não vou operar nada de catarata, tem que usar óculos de novo. Não, para perto eu preciso. Para longe, não. Tá. A pergunta 894. Vamos dar uma lida nela, Elisa? Tem muito a ver com o que o Jorge falou. Eu adoro essa pergunta. 894. Livro dos Espíritos. Esqueci de falar o livro. Livro dos Espíritos. É sempre bom estar com o livro dos Espíritos do lado, né? Porque todo estudo a gente sempre usa ele uma vez ou outra, né? Quase todos os estudos, né? Então é bom. O Jorge falou sobre as pessoas que não são os missionários, são os trabalhadores. Né? É uma pequena diferença, mas no fundo, né? Estão cumprindo a sua parte, né? Estão colocando seu tijolinho no lugar certo na obra. Né? Pergunta 894 do Livro dos Espíritos.
Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Olha só aí a pergunta. As pessoas que vão lá resgatar alguém, vão lá vão visitar, vão fazer mil e uma coisa que nós ainda não conseguimos fazer. Ainda não está dentro assim, nós ainda não temos que, o que ele está falando aqui, de lutar contra a natureza que lhes é própria. Nossa natureza ainda não está nesse ponto, nós não trabalhamos ainda para chegar a esse ponto. Nós estamos começando a trabalhar isso em nós. É uma grande coisa. Nós já entendemos isso, compreendemos e queremos chegar lá. Mas há pessoas que aí, espontâneo negócio, um negocinho independente de religião, às vezes tem nada a ver com religião, não. É da pessoa. Ele não frequentou nenhum templo, nenhuma igreja, nenhum centro espírita, não frequentou nada. Tá? É dele, ou dela, né? É a pergunta aí. Isso é uma coisa muito bonita. E existe aí muitos. E são pessoas que a gente não vê falar, não tem destaque, assim, né? São tipo oculto mesmo, não é anônimos, né? A palavra certa, anônimos, né? Então é isso aí, essa é a pergunta. Vamos ver a resposta? Só não tem A que gente, lutar, sim. só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nem o esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Bom, esses são eles. Agora vamos falar um pouquinho de nós. Esses já conseguiram, são anônimos. São anônimos. Eu vejo a história, por exemplo, a história que no meio espírita é muito conhecida. Fora dele, eu acho que ninguém. O senhor Amazonas Hércules, lá do Curupaiti, a história daquele homem é linda. Né? Ele foi para um lugar jogado pela família, um homem que tinha bem, chegou lá em vez de ficar, meu Deus, minha família me abandonou, me jogou aqui. Não, mas isso aqui está precisando de uma melhora, vamos trabalhar aqui, vamos melhorar isso aqui. Transformou o Curupaiti em uma cidade. Né? Ele lutou por aquilo lá. Existe o Curupaiti antes dele, o Curupaiti após o Amazonas. Hoje eu não sei como é que está, né? Mas um homem que, para ele, o bem, né, ajudar os outros, não ligou, não. Rico, ficou pobre, perdeu tudo. Tem, né? Tem muita coisa para fazer aqui, vamos embora. E com um problema sério, né? A razelize dele não era muito. Né? A primeira vez nós tivemos com ele uma vez só, né? Já não tinha alguns dedos, né? Etc. Tinha alguns problemas já que não tinham retorno, né? Não tinham cura. Tá? Então, estou falando de um, para nós não é oculto, mas para fora é oculto. E igual a ele, existem outros milhares. Tá? Estamos só dando um exemplo aqui para ficar, como é que se fala, bem. Né? Agora vamos falar de nós agora. Os espíritos vão falar, agora olha vocês aí, vamos saber o que os espíritos vão falar. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais vos admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desse mundo, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção,
Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Certo? Olha só, nós estamos nesse caminho aí. Tá? Nós estamos procurando nosso lugar ao sol, digamos assim. Isso depende muito do nosso esforço. E o que é legal, essa pergunta aí, ela bem se esclarece bem, essa questão aí. Tá? Os anônimos estão aí, estão fazendo bem espontaneamente, ajudando, sem alarde, sem barulho. E geralmente os falsos profetas é o contrário, né? Olha o que eu fiz, olha quem eu ajudei. Ayrton Senna, só viemos saber que o Ayrton Senna tinha um monte, né? Ajudava vários lugares, o quê? Após o desencarne. A irmã a Viviane até fundou a Fundação Ayrton Senna, né? Quer dizer, nós, né, temos ao nosso lado muitas pessoas que trabalham no bem. Mas nós preferimos sempre ver o quê? É o da Atena, é um outro, agora tem no canal, outro canal aí, que o cara, pô, de manhã eu fui comprar um pão na padaria lá em Caxias, eu saí protegendo o pão, porque eu pensei, se eu deixar esse pão perto dessa televisão, vai sujar ele todinho de sangue. Era uma notícia atrás da outra, eu tive que esperar uns 10 minutos para o pão sair, que ainda estava saindo, e é longe a padaria. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse cara tirar aquele pão do forno para botar aqui no cesto? É um problema, tá? Mas isso vai acabar, conforme o Espírito falou aqui no final da pergunta, da resposta, né? O mesmo se dará com a terra. Nós também vamos chegar lá. É isso aí mesmo, Jorge, né? Dentro do que Não, você falou, é né? isso. Sim, sim. Até isso que está aqui no final, como muitos de nós, né, muitos de nós mesmos, nós somos imediatistas. Nós queremos a solução para agora. Mas a visão dos espíritos é diferente. Né? Totalmente diferente. Desejam eles, né, que nós progridamos. Mas a dor é a alavanca. Pois é. Aí muitos vão acordar. Lembremos de Paulo, né? Paulo, olha que ele chegou no final da estrada, no final do túnel, tudo escuro. Mas aquilo ali, para ele, foi o quê? Uma pontinha lá na frente. E a nossa sociedade, por esse caminho que está enveredando, não só aqui no Brasil, mas é geral, né? Mas tem gente boa aí a dessa no anonimato. Me permita só tomar 30 segundos. O pessoal critica muito o Elon Musk. Eu brinco aí, Elon Mosca, né? Olha, eu estava assistindo ontem no canal História a vida do Elon Musk. Quando eu olhei para a mãe dele, eu falei assim, esse pessoal não é da Terra, não. Esse pessoal ou é Júpiter, Saturno ou de Marte. Uma coisa ou outra. Quando apareceu ele contando o trabalho que ele, desde criança, tem essa ideia desse trabalho que ele faz, desde criança. Ele é de família rica, é de berço. O talento que ele tem, ele é dele. Então, onde ele põe a mão, vira ouro. Tudo bem, eu não vou entrar nessa questão aí. Mas o projeto dele, que no final, ele diz assim, eu sei que todos nós vamos morrer, ele disse isso, eu sei que nós todos vamos morrer um dia, mas o nosso destino é Marte. Eu tinha já pensado, antes dele falar isso, eu já tinha falado, eu sentado ali na poltrona, olhando, eu falei assim, esse camarada é marciano. Eu cá comigo, esse homem é marciano, olhando para ele, olhei bem assim, um olho, mas aquele olho assim, diferente do nosso. Diferente, a arcada é diferente. Não é nem chinês, nem japonês, né? nem árabe, lá, os egípcios, nada daquilo. É diferente. Eu falei assim, esse camarada aí é de Marte. No final ele não fala, se tiver que morrer, prefere morrer em Marte? Olha aí. Então ele já traz algo no seu imo. Voltar para a terrinha. Desculpem aí. Pois é.
Então, eu estou só sinalizando nesse sentido, mas o trabalho que ele faz não é um trabalho de explorar o outro por outro. O trabalho dele é um trabalho, como ele diz, é no social. Ele vê muitas coisas aqui na Terra, ele mesmo contando. É uma exploração absurda. Mas ele não pode fazer nada, principalmente com relação aos africanos, com relação aos negros. E aí? Olha aí a cabeça do homem. É outra cabeça. Vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que o Cristo reencarnasse na terra. Veria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que fora absurdo, que houvesse degenerado. Ora, mesmo do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes de uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo? Essa é a questão. Observai-os, prescutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. A humildade, a caridade, sobejando-lhes a que o Cristo não tinha. A cupidez e o orgulho. Notai ao demais que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível, sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Só uma coisa, isso aqui está bem atual. Bem atual mesmo. A pessoa, tudo bem, ninguém está falando assim, eu sou o Cristo, mas o modo que hoje que a gente vê as coisas acontecendo é isso aí. Né? As pessoas se colocam numa situação de muita autoridade num assunto, né? Num modo de pensar, numas ideias, e passa para frente. Não quer saber o que vai dar certo, se não vai, o que vai acontecer, né? Essa influência que vão exercer, o que é que vai, quais são os frutos que vão render. Então é isso aí. Né? Explora, para explorar. Infelizmente estão ali para ganhar dinheiro, não estão preocupados com nada de moral, ética, boa conduta, nada disso. Às vezes estão falando sobre isso, mas não vivem isso também. Também tem, né? Então é muito interessante, o negócio aqui está bem atual. Foi escrito em 1864, isso? E está bem atual. No ano que vem, 2024, vai fazer 160 anos, não é isso? Esse livro, 160 anos. Está bem atual. Alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa, acabar esse pedacinho. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar
certos. Erasto, Paris, 1862. Erasto é gente boa. Então, é isso aí. Vamos fazer o quê? Vamos procurar falar o que aquele grupo quer ouvir e tirar proveito. Tá? Falsos profetas. Vamos ler a paginazinha que eu botei aí no Zap. Não. Tá? Acho que começou entre 10, só para a gente... o que é que o Emmanuel fala. Ó, isso aí está nesse livro aqui. Tá? Esse livro, o Saulo... Esqueci o nome. Cadê o nome do cara aqui? Saulo César... Não estou achando o nome dele não, gente. Saulo César Ribeiro da Silva. Esse cara tem estudos maravilhosos na TV FEB, tá? Olha, ele é um estudioso das obras do Emmanuel, do Chico, né? Do Chico, fora de série mesmo. Ele fez essa compilação, que isso aqui é uma famosa mão na roda, tá? Ele fez o Evangelho segundo o Emmanuel. Não, o Evangelho por Emmanuel, desculpa, por Emmanuel. Tudo que o Emmanuel fala em todos os livros do Chico sobre Mateus, ele compilou para um livro só. Ou seja, foi em mais de 20, 30 livros. Tudo que ele fala sobre João, esse aqui se chama Cartas Universais e Apocalipse, esse aqui. Então ele pegou aquelas cartas de Pedro, João, Tiago e o livro Apocalipse. Tudo que o Emmanuel fala na obra do Chico está aqui. Tá? E vendo isso aqui, nós achamos essa cartinha aí, essa carta não, essa crônica que o Emmanuel escreveu em 1850, cadê? Eu perdi aquilo. 1800, novembro de 1952. O livro da revista O Reformador. Isso não está em livro nenhum. E justamente o nome é esse, Falsos Profetas. Eu vou ter aqui só para dar uma ilustrada no nosso trabalho aí, né? Está no Zap, tá do grupo, tá? Eu botei ainda há pouco. Vamos lá? Vamos lá. Falsos profetas. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Eu gosto do Emmanuel, porque ele fala tudo que eu faço. Vamos ver o que ele vai falar agora. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Né? Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos os serviços que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, são os falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso templo. O próximo é nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que um dia seremos chamados a prestar conta dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Mas eu achei essa página o máximo sobre essa questão do falso profeta. Ele resume tudo isso que nós estamos estudando. O falso profeta está em todos os lugares, todas as áreas. Todo aquele que... Essa imagem entre um e outro aqui é o mundo para onde nós vamos ser exilados? Ele não está cruzado. Se você tivesse cruzado, você ia ver isso aqui, ó. Dá para ver? Não dá para ver. Olha só, isso aqui, ó. Dá para ver aí?
Não estou conseguindo ver, não. Não, deve ser aí a mesa. Ah, foi em cima do piano que eu tirei essa foto, um pano preto, e tem um monte de papel lá junto também. É, é um plástico preto e um monte de papel, vai, uma bagunça. Piano aqui não é brincadeira, não. Ele faz tudo, menos tocar. Então, esse é o projeto de expiação. Expiação é o primitivo para onde nós vamos. Prepare. Eu nem vi, tirei a foto e mandei para vocês. Não houve assim um departamento de análise, não. Ah, tá assim mesmo. Bom, então essa página aí resume, né, o que ele falou sobre nós. Agora aqui no item 10 vai entrando os falsos profetas da erraticidade. Tá? Isso aí realmente, principalmente nós espíritas, né, nós sabemos muito sobre isso, então nós temos que cada vez mais, nos esforçarmos para não cair irmos mais nisso, né? Faz tempo todo, a questão que nós estamos estudando o livro dos Espíritos, né? A influência que os Espíritos, né, têm nas nossas vidas. Ele tem muito a ver até com o assunto do livro dos Espíritos, tá? Então, vamos lá, Elisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos lá, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, os falsos profetas da erraticidade tem 10. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, Só, lançando-lhe. só a questão, no livro dos Espíritos da Lei de Progresso tem essa pergunta que Kardec faz, agora que me lembrei lendo aqui, né? Se os espíritos podem parar com o progresso, e os espíritos se os espíritos não, se essas pessoas aí mais, tal, perversas, etc., né? Se pode parar o progresso. Eu não me lembro a pergunta qual o número, e os espíritos, não, parar não, mas podem retardar. Mas só retarda devido a nós mesmos, tá? Só retarda devido a nós mesmos. Deixa eu ver, Lei do Progresso, 396, a página. Ai, 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 não. Ah, tá. Pergunta 781, Elisa, vamos dar uma olhadinha nela. Pergunta 781. Tem o homem, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-lo. Bom, aí que está falando aqui, né? Retardo a obra de emancipação da humanidade. Mas vamos ler a letra A e a comentário de Kardec, Elisa, que é muito importante. Letra A. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. É algo que não se consegue deter. Pode embaraçar, diminuir o avanço. Mas veja bem, agora sim, o mais importante, a nota de Kardec. Kardec realmente era o espírito, olha só, é o espírito que veio para codificar mesmo. Estava preparado. Vamos ver o que ele fala aqui. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se a ele. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas, mas quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina,
e quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Tudo que nós temos hoje, uma hora vai acabar, tá? Porque no momento que a humanidade, que o planeta Terra tiver que entrar num ritmo mais acelerado, tá? Para ir para um mundo realmente regeneração, para depois do ditoso, tá? O homem lá em cima vai falar, vamos agora, reencarna você, você e você. Muda tudo lá. É assim que tem que ser. É que nós estamos precisando realmente de reaprender a viver. Tá? Nossos sistemas gerais estão. Aí fala, culpa, a educação é culpada. Seja, de certa forma, a educação tem que. Mas até a nossa educação, se a gente for olhar, também está faltando muita coisa já. Tem algumas coisas que, veja bem, eu não sou educador, não sou político, mas a gente vê que tem muita coisa que está faltando aí, que tem algo errado, algumas mudanças têm que ser feitas, né? Essa pandemia já mudou muita coisa, mas está faltando algumas coisas que tem que se acertar ainda. Logicamente, deve ser espíritos que virão para aí para nos ajudar. E nossos sistemas estão todos falidos, todos, todos. Toda a nossa humanidade trabalha no sistema que dá opressão. O forte e o fraco, o rico e o pobre, o intelectual e o que não teve nem condições de estudar, etc, etc, etc. Tá? E isso, a lei de progresso, né, vai acabar com isso futuramente. Essa transformação que nós estamos passando. Tá? E vai ter mais transformações. Depois que houve essa pandemia, como mudou as coisas? O mundo realmente mudou, mas não mudou o suficiente e talvez ainda não esteja no ponto certo. Deve estar assim, no começo assim, de algo maior que vai acontecer. Vai ter muitas coisas ainda para acontecer. Onde vai haver modificações para a gente viver, né, como nós devemos viver. Né? Eu falo, a gente, nós, a humanidade, porque realmente está feio o negócio. Está feio o negócio. Porque o Elon Musk, né, falou, né, sobre essa questão lá da África. Olha só. É vergonhoso a África. O que nós fazemos com a África é vergonhoso. A África, desde que se, né, só explorada, explorada, explorada. Poucos vão lá para ajudar. Igual aquele Albert Schweitzer, né, não me lembro, não sei falar o nome. Quantos foram lá ajudar a África? Tá? E tem os Médicos Sem Fronteiras que vai, as receitas é enviada, mas muitas coisas vigiadas. Mas sem entrar no mérito da questão, aqui o Erasto, até no final, ele coloca, aqueles são 4 linhas, desconfiar e pôr os falsos profetas. Ó, lá no final, já foi lido já pela Elisa aí, lá no 9, né? Máximo de uma época de renovação, é o que nós estamos vivendo. Né? Qual a presente? Por quê? Muitos impostores vão dizer isso que é enviado. A gente vê isso aí, né? Missionário fulano de tal, que é isso, assim, assim, tal. Aí é olho clínico para a gente ver, é o caráter, é o que a gente tem que chegar e entender isso. Mas isso é pessoal, é de cada um. Entendeu ou não? Eles procuram satisfazer na terra suas vaidades. Mas uma terrível justiça espera. É isso que né? Ele está colocando aqui. Que sem esperar as coisas vão acontecer. Por isso que é necessário que o mal, né, chegue realmente ao ponto. Aí está na hora. Ao extremo. Está na hora. Não dá. Não dá. E essa ordem não sou eu, nem você, né? Isso vem de cima. Mas por quê? Essa situação tem que acontecer? Porque isso vai cansar. E esses espíritos preparados não estão acostumados a viver com isso. Aí começa a enxurrada, uma invasão organizada novamente, vamos dizer assim. Né? Porque a doutrina espírita houve uma invasão organizada de espíritos cabeças. Né? Com a liderança do Kardec, que foi e vários outros ali na França, junto, e no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Revolução Francesa,
guerra do Napoleão lá para dentro da Europa, indo lá para a Rússia, e entre outras coisas. Passou incólume. E a doutrina espírita está aí. O Napoleão não mexeu nela, ele se comprometeu, né? E o alto, quando deseja, dá o jeito. Dá o jeito. Tá. Com certeza. Isso aí. Na hora que tiver que ser, vai ser. vai chegar. Vai ser. Chorar. Muita gente vai chorar. Não, e suavemente. Por exemplo, o Gorbachev, quando chegou lá na União Soviética, acabou com aquilo. Todo mundo achou que aquilo não ia acabar, que aquilo, né? Então, acabou. Você está livre, você vai para o teu lado, você vai para o seu. A Rússia vem para cá, o sei o que cristão vai para lá, os cristões, né? Ucrânia, acabou. Dividiu a União Soviética. Ele veio como um missionário nisso aí, tá? Conseguiu. Não teve guerra, não teve revolução, ninguém deu tapa em ninguém, ninguém deu beliscão em ninguém. Então, vai ver isso aí, homens capacitados, de gênio, vai modificar isso aí. E com um carisma, né, lá no meio dos truculentos. E saiu do meio dos truculentos. Ele vivia no meio. Depois que concluiu, engoliram ele. Aí apareceu o Eltsin. Aí do Eltsin surgiu esse aí. Mas eu não vou falar de política, não. Eu vou continuar aqui nesse trabalho, né? Como eu disse, eu observo muito essa garotada de 3 anos, né? Até 5 anos, 12 anos. Vocês observam a arcada cerebral. Eu digo arcada, não é? Desculpa. O cérebro dessas crianças está diferente. Muito diferente. Tanto a região occipital, essa parte aqui de trás, está mais elevada. O córtex cerebral está maior. Esse é um ser pensante, esse é um ser diferente. Vem com um pouquinho a mais, né? Penso eu. Agora eu vou falar eu, Jorge. Eu, Jorge, que estou falando. Eu. Tá? Não é ninguém. Eu. Se eu estiver errado, fui eu que errei. Esses espíritos já vêm com a cabeça, ou seja, com o cérebro, com uns percentuais maior do que o nosso. Então, tudo se tornará muito mais fácil. É um novo modelo organizado para as gerações futuras. Por isso que Jesus disse, né? Com relação, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Herdarão a terra. É isso aí. Bom, deu uma hora, tá, gente? Esse item 10 é melhor a gente deixar para a semana que vem. Nós começamos, a gente volta para o item 10, só lemos meio parágrafo, né? Tá? Não vi o horário. Desculpa aí, eu não olhei aqui. Não, ia dar o horário. 1 hora ia dar o horário, deu agora. Não tem jeito, daí ia dar o horário. Né? Você estava falando sobre essa questão aí das modificações e tal. Eu acho até que essa vacina foi criada muito rápido e sempre essas modificações, de acordo com o livro A Caminho da Luz, sempre foi a praticar essas modificações do perispírito, né? Nós desencarnados no plano astral, né? Mas eu acho que dessa vez essa pandemia deve ter alguma coisa a ver com isso. Elas já estão modificando nosso perispírito, nós encarnados. Nós encarnados. Essa vacina aí deve ter algum fundamento com isso, pode ter certeza. Nós vamos saber disso daqui a uns 200, 300 anos. A gente vai saber disso, né? Então a gente voltar de novo, nós vamos ter essa confirmação ou não, né? Mas é isso aí, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui nele desencarnar. Quando desencarnar, ela fica mais fácil continuar o trabalho para desencarnar. Tá? Pode ser isso. Bom, gente, acabou. Se alguém quer comentar algo, seu Roberto, Consuelo, Elisa. Não, por mim tá tranquilo, Fran. Por mim também. Seu Roberto. Oi? Foi bem detalhado. Falou. Bom, vamos fazer uma propaganda. Eu vou parar a gravação.